Fala galera, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, eu vou mostrar aqui as 10 contas que a gente está fazendo o acompanhamento delas, tá? Aqui no Forex. E eu já fiz as entradas, então vou mostrar só o que eu fiz. Então, vamos lá, eu abri uma ordem hoje aqui no áudio USD, porque eu tava com duas negativas. E eu tô com bastante margem ainda para estar operando mais uma ordem. Então, a gente tá com 6.800% de margem. Lembrando que eu vou diminuir isso daqui, então eu não sei se eu falei pra vocês aí nos vídeos, mas eu vou estar diminuindo esse lote aqui de 80 para 001 para mais, tá? Talvez 100 para 001, ou talvez 120 para 001, ou talvez 130 para 001, talvez até mais, 150 para 001, porque eu quero trazer mais sustentabilidade, segurança e bastante margem para conta, para caso, sei lá, eu ter um ciclo ruim no mercado, eu posso abrir mais operações para tentar, né, salvar esse ciclo ruim e eu não perder o custo de oportunidade, porque você tem o custo de oportunidade também de você ficar travado numa operação muito tempo, né? Ou não ficar, não ficar travado em necessariamente head, mas, por exemplo, você ficar negativo numa ordem e você ter que esperar ela voltar pro 0 a 0, por exemplo, e isso pode levar muito tempo, dependendo do caso, né? Então, na maioria das vezes vai rápido, mas tem vezes que demora, então a gente tem que levar isso em consideração. Então, eu vou falar bem rapidinho, tá? Pra vocês, pra não demorar aqui, galera. Então, vamos lá. A conta número 2, a gente tá com 0,10 no Euro NZD também, a mim. Perdão, falei errado aqui. NZD, USD é 29/7, né? Que foi hoje também. Então, já faz inclusive, já até faz umas 2 horas aqui que eu fiz essa operação. Aí, vou lá pra conta número 3 agora. Lembrando que a margem também tá alta, então você tem que sempre estar de olho na margem e no spread que você tá pagando. Tô pagando um spread baixo ali nas operações. Aqui eu tenho que esperar. 5% de margem, conta número 3. Conta número 4. Conta número 4 também tá negativa, 3% de margem. Tem que esperar. Conta número 5, 5% de margem. 3 ordens negativas. Drawdown de 3%. Também não tem que fazer, tem que esperar. Swap positivo nas duas e negativo em uma das contas. Fora o spread aí, né? Conta número 6. 6 e 1% também. 3 ordens negativas. Swap positivo em 2 ordens. Um swap negativo de 1,60 aqui, que é bem baixinho também. 2,6% de drawdown e 6% de margem. A conta também tá salva. bem segura. Porém, como eu falei, eu vou diminuir esse lote aqui, que eu acho que tá muito alto. Talvez para 0,10, 0,09, 0,08. Para eu ter bastante margem aqui. E aí eu vou desenvolver como que eu vou trabalhar aqui, tá? Lembrando que, olha só, essa conta aqui tá negativa. Por quê? Porque eu fechei as ordens fora do lote, tá? Aqui eu tinha comprado GBP CHF, Alt CHF, e o CHF tava cobrando um spread gigantescamente alto, talvez um swap também. Eu não sei se é por causa que se é alguma notícia ou alguma coisa relacionada ao par ali, que deve ter alguma coisa a ver, né? E aí eu preferi fechar do que arriscar a conta, né? Então, assim, esse prejuízo aqui que a gente tomou, a gente vai ter que esperar para recuperar aos poucos. Então, eu nem sei de quantos foi. Foi o que? Foi 280, né? Mais ou menos. 230. 830, 930. Não, 70. Foi 230. Foi 230 aqui de prejuízo que a gente vai ter que recuperar devagarinho, né? Eu não vou simplesmente fechar essa conta e abrir outra pra, sei lá, esconder que eu errei. Isso aqui foi um erro meu. E vai ficar aí, não tem problema. Eu quero justamente mostrar a transparência para vocês e mostrar que todos nós estamos falhos a errar. Por isso que você tem que levar em consideração tudo. E é por isso que a gente tá fazendo essa série aqui. Então, lembre sempre, tá, galera? A gente vai levar em consideração vários pontos: spread, comissão, swap da operação, loss proporcional, não usar o stop, não usar o stop também, né? Aí, nível de margem que a gente vai estar operando. Diversificação de ativos, então seja fazendo preço médio, que a gente vai usar essa margem, ou sei lá, em vez de fazer preço médio, a gente vai usar a margem que a gente tem para abrir várias operações ao mesmo tempo, talvez 3, 4 operações ao mesmo tempo, dependendo do cenário também. Ficar de olho no drawdown da conta e fazer um risco-retorno, não risco-retorno, mas um sistema seguro e sustentável através de um ecossistema inteiro dessas contas aqui, em vez de simplesmente trabalhar assim, porque a longo prazo também
o seu drawdown vai aumentar muito e talvez você fique travado. E aí isso daí também, como que você vai gerenciar isso daí também depende do seu risco retorno que você tem e do capital que você tem para você trabalhar. Então, às vezes uma conta, você pode, sei lá, você pode liberar 99% de drawdown na conta. Por que que você pode ter 99% de drawdown na conta? Por quê? Porque você tem como aportar. Então, sei lá, você tem uma conta de R$ 1.000, até um pouquinho mais, não falar mais. Você tem uma conta de R$ 3.000 e aí você deixa ela chegar em 100% de drawdown, 99% de drawdown, porque você quer sugar o máximo de lucro dessa conta. Dá para fazer isso também, porém, 99% de drawdown você já tem que ter o capital para aportar. Então, por exemplo, digamos que desses 3 mil, esses 3 mil representa, sei lá, 3% do seu patrimônio. Entendeu? Aí seria nesses casos que você faria, por exemplo, um drawdown de 100%, por exemplo, né? Porque se representar 100%, você não pode se dar o luxo de fazer 100% ali, porque se você ficar travado nessa conta e estiver pagando swap negativo, que é o que acontece, você vai quebrar sua conta a longo prazo se você pegar um ciclo ruim do mercado. Então, isso daí tem que ser levado em consideração. Talvez demore muito tempo, mas você vai quebrar. Então, você tem que levar em consideração, tipo assim, qual momento que você vai fazer 50% de hedge e travar a conta, 30%, né? Por exemplo, se for o seu capital inteiro, você não vai deixar chegar em 100%, você vai deixar chegar em menos, né? Talvez muito menos do que 50%, porque você usaria o restante do dinheiro como se fosse o seu depósito, entre aspas, para salvar essa conta. Então, assim, é uma parada que é bem difícil falar. E é por isso que eu acho, pessoalmente, particularmente falando, que não é interessante você colocar 100% no Forex, né? Você tem que ter uma gestão de portfólio, gestão de portfólio geral, né? Inclusive, eu estava até explicando aqui, ó, que seria mais ou menos isso aqui, né? Você vai estar maximizando os ganhos e diminuindo os prejuízos, e aí, em vez de você colocar 100% em Forex, você colocaria só uma parte aqui, porque quando eventualmente acontecesse um drawdown alto, que é o que vai acontecer eventualmente, porque a gente não está usando stop, você teria todo um sistema aqui por trás ajudando e salvando a conta, sei lá, fazendo um depósito, aliviando a conta, liberando a margem, aí depois você, em vez de operar no capital todo, você sacaria esse valor, colocaria de volta aqui, liberaria a margem, faria, por exemplo, mais 6% ao mês, 5% ao mês, 4% ao mês. E você faz isso infinitamente. E aí você cresce não só essa parte aqui pequena, mas você cresce seu portfólio junto. Entendeu? Então você tira o dinheiro do risco, bota no seguro. E aí esse iceberg aqui, ele vai ficando mais e mais grosso. E ele vai, tipo assim, ele vai abrindo mais pra fora, né? Quanto mais pra fora, mais seguro você tá. Entendeu? Então quando ele é muito fechado, assim, por exemplo... Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem. Quando ele é muito fechado assim, por exemplo, ele é bom, mas se você puder abrir ele mais pra cá assim, ó, pra fora, ele é melhor ainda, porque quanto mais pra fora tem aqui, mais margem você tem pra quando acontecer o problema, você consegue salvar aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? E aí quando você salva aqui embaixo, quando você alivia, você vai, volta e vai de novo. E você faz isso daqui pelo resto da sua vida. Seria mais ou menos isso, entendeu? É claro que mas na prática não é bem assim. Na verdade é assim sim, só que aí você tem que levar em consideração o tempo, né? Porque você não controla o tempo de quando isso vai acontecer. Você pode ficar preso talvez muitos meses numa operação, né? Tem vários fatores também que podem acontecer no meio do caminho, mas é mais ou menos essa a ideia base, né? E aí, com essa base, a gente tenta trabalhar um sistema que gera caixa pra gente. Então a gente vai usar, por exemplo, o Forex como gerador de caixa, né? E não, por exemplo, viver do Forex. Não que seja errado, tá? Eu não tenho nada contra, mas eu também não vou ficar... Mas eu também tenho a minha opinião pessoal. E aí, como eu falei, você tem que ser uma pessoa crítica, né? Você não tem que seguir o que eu falo ou deixar de seguir o que eu falo. Você tem que analisar a situação, você tem que ser uma pessoa crítica e analisar o que é melhor pra você, né? Eu vejo muita pessoa falando de viver de Forex, viver de renda variável e tal. E não que não seja legal, né? Mas eu acredito que, por exemplo, se você é um empreendedor de verdade, eu não acho que seja interessante você viver de renda variável. 100%. Agora, não significa que você não possa fazer, né? Entendeu? Por exemplo, assim, eu faço renda variável, mas eu não vivo de renda variável. Ou, digamos assim, eu não vivo somente de renda variável. Eu acho que é muito mais interessante você, como empreendedor e empresário, você ter muitas fontes de renda, em vez de você ter só uma, por exemplo, porque é mais, digamos assim, é mais fácil, né? Porque, querendo ou não, galera, a gente vai falar um pouquinho de risco retorno aqui agora. É muito fácil a gente chegar aqui e falar, sei lá, junta 200 mil, e aí você vai fazer, sei lá,
4% ao mês, 3% ao mês, que também não é uma coisa que é fixa, né? Porque 4% ao mês a gente fala assim como métrica de vaidade, mas isso daí vai variar ao longo dos anos. Vai ter ano que você vai fechar maior e vai ter ano que você vai fechar menor. Aí, por exemplo, digamos que você tem aqui, vamos colocar aqui, você tem aqui, sei lá, 200 mil. Aí você faz 4%, tá? Ao mês, que também, como eu falei, não é ao mês, todo mês garantido pelo resto da sua vida. É uma base pra gente entender. Aí desses 8 mil, sei lá, você vive com 4 mil, por exemplo. Pô, você tem 50% pra você reinvestir. É legal, é interessante, mas o problema é que você pode ficar travado numa operação muito tempo. Então, por exemplo, e se você ficar travado numa operação 6 meses? E se você ficar 3 meses travado? Você tem fluxo de caixa? Você tem capital de giro? Você tem que ter fluxo de caixa, capital de giro. E aí, quanto tempo que seria esse fluxo de caixa que você tem? Você tem para um mês, para 2 meses, para um ano, para 2 anos, né? E aí, por exemplo, é complicado, cara. Por isso que eu falo pra você, não que não dá pra você viver, né? E tipo, é engraçado. Eu ensino isso e eu mesmo não, eu falo pra você não viver 100% disso, porque eu acredito que tem caminhos melhores, né? Tipo assim, você não tem que concordar comigo e tá tudo bem, né? Eu não tenho que concordar com você e a gente vive assim. Mas assim, eu tô dando a minha perspectiva porque eu já passei por muita coisa, já vi muita gente passando por muita coisa e quanto mais eu vejo o tempo passando, mais eu vejo que o cara que é empresário, empreendedor e ele não tem uma renda fixa, né? Como, por exemplo, um funcionário público, por exemplo, né? Uma pessoa que já tem um cargo que tem um salário fixo, por exemplo, todo dia 5 cai X valor na conta dessa pessoa e é uma vida mais estabilizada com o CLT, por exemplo, né? Aí sim, pô, você pode usar o Forex porque você já tem uma renda segura. Agora, se o cara ele não tem, eu acredito que não vale a pena, né? Agora, não significa que porque não vale a pena que ele não vai fazer. Ele pode fazer o Forex, que é o que eu faço, por exemplo, mas não é porque você faz isso que você vai fazer só isso. Você pode fazer isso e mais isso, e mais isso, e mais isso, mais aquilo, entendeu? Acho que esse que é o grande segredo do empresário, empreendedor no geral. É ele não ficar acomodado com uma fonte de renda só. Entendeu? Como eu falei, cada um faz o que é melhor pra si. Eu não sou ninguém pra falar da vida de ninguém. Quando eu falo essas coisas, eu falo da minha vida, né? E aí você pega isso daí que eu tô falando, e aí você, com base no que eu tô falando, vê se isso se aplica à sua vida ou não, né? Durante muitos e muitos anos eu ficava pensando, caramba, eu quero viver de Forex, quero viver de renda variável, né? Eu vou fazer aqui a porcentagem e tal, e aí eu vou ficar em casa sem fazer nada, e é isso aí, né? E tipo assim, eu fui crescendo e fui vendo que, tipo, não é que não dá pra fazer, dá pra fazer. Mas existem caminhos melhores e inclusive mais seguros. Porque, por exemplo, se você é jovem, se você tem saúde, você tem bastante conhecimento, bastante energia, na minha opinião, ou pra minha vida, né? Eu vou falar pra minha vida, né? Não vale a pena eu ficar, por exemplo, mesmo que eu tenha 200 mil de patrimônio, por exemplo, faça 8 mil por mês. Né, que seria os 4%, que é uma média, né, que isso daí vai mudando. E outra coisa, a longo prazo também o meu drawdown vai aumentando, porque você tá se colocando mais no risco. Então, não vale a pena também eu colocar, por exemplo, 100% em Forex. Por exemplo, eu poderia colocar em ações para tentar fazer, sei lá, 2% ao mês, 1,5% ao mês. Em média, que também é variável, né? Às vezes mais, às vezes menos. Por exemplo, com estruturas de opções, com venda de opção, alguma coisa assim. Só que, como eu falei, você ter esse capital depende do seu custo de vida, depende de um monte de coisa. E você pode, sei lá, pode acontecer uma crise e o pagamento de dividendos da sua conta ser suspenso. Ou o mercado entrar numa crise, mesmo que você esteja pulverizado ou diversificado, todos os seus ativos caem e aí você não consegue lançar, por exemplo, né? Ou, por exemplo, acontece pior, né? Cai os dividendos, cai as ações e você tem suspensão de dividendos por um período, por alguma crise. E aí você não tem fluxo de caixa. Entendeu? E aí você não tendo fluxo de caixa e capital de giro, você não consegue trabalhar. Então, por isso que é complicado você viver 100% de renda variável, né? Como eu falei, você pode ter a renda variável, mas se você tiver algo a mais, por exemplo, o cara tem uma empresa, o cara tem alguma outra coisa, aí ele tem outro projeto, aí ele tem alguma outra coisa ali, aí ele tem uma outra fonte de renda ali do trabalho dele, aí ele conseguiu montar um outro negócio, aí ele junta isso com isso, 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 com aquilo, e aí ele forma um grande sistema, né? E aí esse sistema aqui... Aí, tipo assim, é isso que vai levar o cara, né? Por exemplo, o cara tem uma renda fixa lá, mesmo que seja pouco, já é um caixa pra ele,
já é um gerador de caixa, né? Aí o cara, por exemplo, tem umas ações, recebe dividendos, aí o cara tem fundo imobiliário, às vezes o cara tem uma casa que recebe aluguel, aí ele tem uma renda fixa, como eu falei, aí ele, sei lá, tem o trabalho dele, com a empresa dele. Aí ele tem vários negócios que geram uma fonte de renda mensal para ele, que é também variável, mas é o que ajuda ele a se manter. E aí ele investe mais ainda na carteira dele que ele vai aportando. E aí, ele, além disso daí, ele tem o Forex também, que ajuda também, que é variável, mas é um variável que tá ali adicionando. Aí às vezes o cara tem uma criptomoeda, que às vezes se valoriza. E aí ele tem uma carteira inteira. E aí depois ele tem investimentos fora do mercado tradicional. Entendeu? Tem muita coisa que a gente pode falar, galera. Por exemplo, muita coisa mesmo. Você pode investir em várias coisas, né? Como eu falei, as opções, a gente tem staking de criptomoeda também, só que isso daí já é bem arriscado, né? Mas também dá pra você fazer. A gente tem royalty musical, tem muita coisa que dá pra fazer, né? Coisas voltado para empreendedorismo mesmo, que vão te gerar uma renda mensal, porque você tem uma empresa que te gera uma coisa mensal, um caixa mensal, que aí você pega esse dinheiro e aplica em outras coisas, em outros negócios também, que vão te gerar mais e mais caixa mensal. E aí você fazendo esse sistema, você fica mais seguro do que, sei lá, simplesmente falar, eu vou viver aqui de renda, né? Especialmente se você é novo, né? E como eu falei, isso daqui eu falo pra minha vida, né? Não falo a vida de ninguém, porque eu não sei quais são seus medos, seus traumas, seus sonhos, seus objetivos. Se você quiser simplesmente viver de renda, ficar sentado e não fazer mais nada, tipo, beleza, cara, a vida é sua, né? Como eu falei, a única pessoa que pode julgar alguém é Deus, né? Mas eu falo isso porque eu acho que é mais seguro pra mim e pra pessoa ela fazer isso, porque, por exemplo, se é como se fosse vários soldados, né? Por exemplo, deu ruim de um lado, você tem aqui de outro. Então você sempre tem pra onde correr, que é o que o empresário precisa para ele ser um empresário com mínimo de paz na vida dele, né? Porque o cara já tem estabilidade pra caramba na vida dele, e se ele simplesmente depender de uma fonte de renda ou duas que seja, que é variável, por exemplo, aí a vida do cara que já é instável vai ficar mais instável ainda, e essa pressão, essa falta de segurança, às vezes atrapalha a vida do cara. Então, eu falo isso por mim, né? E falo isso por muitas pessoas que eu já vi também. Mas a decisão final, ela é sempre sua, né? Então, tipo assim, eu tô falando isso porque eu já tô dando uma aula de educação financeira pra vocês, porque eu acredito que, tipo assim, é muito mais do que simplesmente eu vim aqui ensinar vocês vá lá e coloca R$ 1.000 aí e já era, né? E foda-se, tipo assim, como se fosse fácil assim. Se fosse fácil assim, tava bom demais. Se fosse fácil assim, tava todo mundo rico. Não é o caso, né? Por isso que eu tento ser diferente, porque eu quero ensinar, eu quero agregar valor de verdade na vida das pessoas antes de sair por aí vendendo alguma coisa, né? Então, assim, o que eu tô fazendo com esse canal, galera, eu tô fazendo porque eu mesmo já errei muito na minha vida e eu cansei, sabe, de errar. Cansei, sofri muito errando, com muitas coisas erradas na minha vida. E esse conhecimento que eu aprendi, que, como eu falei, ainda não é muito, né? Eu sou muito novo ainda. Mas esse pouco conhecimento que eu adquiri ao longo da minha jornada é um conhecimento que eu quero compartilhar, que pode ajudar a vida de vocês também. E talvez vocês não caiam nas mesmas armadilhas que eu caí, né? Então, por isso que eu falo pra vocês, se estudem bastante, tá? Se dediquem. Aprendam a investir, mas mais do que aprender a investir, é aprender a gerar valor, né? Porque eu acho que a riqueza de verdade, ela não tá em você investir, por assim dizer, a não ser que você já seja rico ou já venha de uma família estruturada. Se você é uma pessoa que tá começando do zero, uma pessoa que não tem tantos recursos, aprender a investir é legal, você precisa sim, você tem que ter educação financeira, mas mais do que aprender a investir é você se especializar em alguma coisa para você gerar valor para alguém, para você ganhar um salário bom, né, seja fixo ou variável, seja lucro, não sei o que seja, mas você ter uma renda boa, para aí sim você poder pegar essa renda boa e aportar e montar a sua carteira e a sua aposentadoria. Como eu falei, seja de ações, seja de qualquer coisa. Tem gente que existem várias estratégias, tem pessoas que compram casa e alugam, e enfim, né? Não importa o seu plano de aposentadoria que seja, que você esteja fazendo, porém, comece a se preparar agora, né? Então, você junta uma coisa com a outra. Você estuda investimentos, aprende a gerar valor, se esforça na sua área,
Por exemplo, eu tô trabalhando com internet. Eu tenho que estudar muito a questão da internet e as outras coisas que eu ensino dentro da internet. Então, por exemplo, eu tenho que me especializar na minha área de investimentos. E fora isso daqui também, desse canal, tem outros projetos também que eu tenho que me especializar para eu poder ganhar mais, para eu poder juntar isso junto com o investimento. E aí sim, você juntando uma coisa com a outra, você faz uma bola de neve infinita. E aí você consegue de fato mudar a sua vida, em vez de você simplesmente pegar, sei lá, investir R$ 200 por mês em ações e achar que você vai mudar de vida com isso, porque você não vai mudar, né? Porque durante muitos anos eu achei que fosse assim, mas a gente vai crescendo, vai vendo que não é assim, né? Tem a questão da inflação real, né? Aí os caras chegam pra você e falam, sei lá, você coloca R$ 500 por mês, daqui a 30 anos você tem 1 milhão, só que daqui a 30 anos o seu 1 milhão vai valer 100 mil, né? Daqui a 30 anos o seu 1 milhão vai valer 50 mil. E aí, a renda que você vai ter não vai nem pagar seu aluguel. Então é como se você estivesse num labirinto sem saída, entendeu? E é por isso que não adianta você investir R$ 500 por mês na bolsa, por exemplo, achando que isso daí vai mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida dependendo do quanto que você começa com o valor inicial, né? Você já tem um valor inicial, ou você tem um custo de vida muito baixo, ou você não se importa em receber, sei lá, daqui a vários anos, um valor que seja... com todo respeito ínfimo, se você colocar, sei lá, R$ 300 por mês, porque isso daí não vai mudar a sua vida a longo prazo, aí tudo bem, mas como eu falei, se você é uma pessoa que quer ter uma renda melhor, não necessariamente ficar rico, multimilionário, mas ter uma renda melhor, você vai ter que aportar mais do que isso, né? E fazendo isso daí, a única maneira de você aportar mais é você não só trabalhando mais, mas você se especializando, né? Seja numa faculdade, seja num concurso, seja num trabalho de alto cargo, ou sei lá, sendo um empresário, abrindo um negócio, ou fazendo um pouquinho de tudo, ou sei lá, trabalhando dois, três empregos, mas o ideal mesmo é você tentar se especializar em alguma coisa. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Eu sei que não é todo mundo que pode se dar esse luxo, mas eu tô aqui como conselheiro, né? Pra tentar abrir os olhos de vocês, para vocês conseguirem chegar lá e tentar usar as ferramentas. Daí, como eu falei, a criação de conteúdo é uma das coisas que eu faço, o Forex é uma das coisas que eu faço aqui, né? As próprias ações é uma das coisas que eu faço também, porque eu já estudei muito sobre ações, já aportei, já fiz, já aconteci também, né? É lógico, não sou nenhum gênio, mas o pouco de conhecimento que eu tenho, como eu falei, eu tenho que trazer para vocês. Aí a gente vai pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa daqui, uma coisa dali, e vai tentando encaixar, e aí juntando todas as peças desse grande labirinto, a gente consegue fazer a nossa vida, né? E aí você consegue, no final dessa jornada, a sua liberdade financeira, que é muito particular também, né? Tem gente que quer ganhar 2 mil por mês, tem gente que quer ganhar 3, tem gente que quer ganhar mais, tem gente que quer ganhar 10, tem gente que quer ganhar 20. Aí você vai conquistar o seu sonho, seja lá qual for que ele seja. Beleza? Seja lá qual for que ele seja. Todo errado dessa frase aí. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido aí, né, pessoal? Então, pra você ver, olha, eu tô dando uma aula de Forex e no final da aula de Forex eu tô dando uma aula de educação financeira, porque eu acredito que é muito mais do que Forex, é você entender isso daí que eu tô te falando. Porque se você entender isso tudo que eu tô te falando, a sua chance de se tornar bem-sucedido é muito maior do que você simplesmente vir aqui, beleza, vou fazer um cursinho de Forex, vou colocar R$ 1.000 e vou ficar rico daqui a 5 anos. Porque, cara, não é bem assim que funciona, né? Pode ser que um ou outro consiga, né, fazer uma porcentagem muito alta a longo prazo, mas mesmo assim é uma coisa que é totalmente instável, inconstante. Então a gente tem que tentar tomar decisões melhores com o que a gente tem, né? E eu vou fazer o possível para tentar trazer esse bom senso para vocês, né? Sabendo que não é a realidade de todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir, mas eu vou fazer minha parte aqui como ser humano para tentar agregar valor na vida de alguém, porque hoje em dia eu acredito muito mais nisso do que só o dinheiro pelo dinheiro, né? Eu acredito que quando você geralmente gera valor na vida de alguém, você consegue ir mais longe na vida, né? Porque você realmente está ajudando alguém, né? Em vez de simplesmente ganhar em cima dela. Então é por isso que eu faço essas aulas chatas, enfim, por isso que você vê um monte de aula aí que é chata pra caramba, tal, que eu falo um monte de coisa que a maioria não fala, mas é porque eu realmente quero que vocês cresçam, né? E essas coisas que eu falo, por mais que doam, se vocês não entenderam isso ainda é porque vocês não passaram por essa fase. Mas quando cair a ficha de vocês, vocês vão entender que eu não falo isso porque eu sou melhor, mas é porque a vida vai ensinar isso pra vocês. Entendeu? Você tem que ter esses pontos aí, principalmente se você quiser ser um empreendedor, porque o empreendedor ele tem muita estabilidade na vida dele. E a gente tem que entender esses pontos, senão você
é muito difícil você chegar longe, né? A não ser que, como eu falei, você não queira, a não ser que você queira ter uma vida mais comum, uma vida mais tranquila. Mas mesmo assim, não acho que vale a pena você deixar toda a sua vida, por exemplo, em Forex. Entendeu? E você pode ter certeza que muitas das pessoas que falam pra você que vivem de Forex, elas não vivem 100% de Forex. Elas fazem Forex, mas elas vivem de outras coisas junto com Forex, né? Às vezes o cara ele vive de criação de conteúdo, o cara tem um canal, o cara tem uma estrutura, o cara tem outros business que ele não mostra, né? E aí ele fala pra você ver de Forex, só que ele não é o que ele faz, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é bem foda falar isso aí, né? Mas, enfim, não tô aqui pra falar disso. Cada um, seu quadrado aí, cada um faz o que é melhor pra si, né? Mas eu vou tentar trazer esse conceito pra vocês. Então, galera, caramba, fiquei até emocionado aqui, galera. Foi muita coisa que eu falei, tá? Enfim, a conta número 7 aqui, a gente tá as 3 ordens negativas. 7,1% de margem. Não tem problema, tem que esperar. A conta número 8 aqui, também estamos com 2.900% de margem, que também é muito baixo. Eu vou diminuir isso daqui, tá? Eu vou diminuir esse lote aqui, esse lote proporcional para 0,10 ou 0,09, 0,08. Eu quero essa conta aqui mais segura, porque tá muito, muito arriscado. Eu nem comecei essa conta e já tá com 7% de drawdown, tá? Então, assim, como eu falei, a gente volta lá naquela questão do risco-retorno, que você tem que ver em qual momento que vale a pena você entrar nesse lote proporcional e por quê, né? Porque não é simplesmente falar, eu aceito o risco. Cara, você às vezes nem sabe se você aceita o risco ou não, porque você nem sabe lidar com o risco, né? Você tem que aprender a lidar com o risco, você tem que aprender todo o sistema para depois você entender se você aceita aquilo ou não. Porque às vezes você nem sabe, né? Às vezes você nem sabe. Aí você precisa de tempo para você desenvolver essa habilidade, para você saber se você aceita esse risco ou não, né? E às vezes você tem que aceitar. Se você quiser fazer realmente, por exemplo, uma porcentagem mais alta, tipo, vou fazer 10%, 11% consistentemente, você não vai fazer isso pelo resto da sua vida, né? Mas, por exemplo, fazer isso, sei lá, durante 3 anos e, por exemplo, num capital de 10 mil dólares, por exemplo, você vai ter que aceitar esse risco, você vai ter que aceitar que você pode perder, você vai ter que aceitar que você pode realmente, que pode dar ruim pra você, como pode dar bom. E aí sim a gente entra em intolerância ao risco, né? Mas até você chegar nessa tolerância ao risco, você tem que fazer uma análise da sua vida pessoal e da sua análise financeira pra você ver o que vale e o que não vale, né? E aí, enfim, eu tô aqui pra tentar fazer você enxergar isso de uma outra maneira, em vez de, como eu falei, simplesmente vir aqui, fazer o que quer e já era. Não é assim, galera. Vamos tentar pensar, porque quanto mais você pensa, melhor, né? Eu quero tentar desenvolver o pensamento crítico em vocês, para vocês não concordarem nem com tudo que eu falo, mas vocês desenvolverem pensamento crítico, para vocês tomarem decisões melhores baseadas na realidade de vocês, porque a sua realidade é uma, a minha realidade é outra, a realidade da pessoa que você assiste às vezes no YouTube, que você quer ser igual a essa pessoa, é outra. Às vezes a pessoa mostra uma coisa que ela faz, mas ela não é você, né? Então você tem que ser chato, sim, porque se você não for chato agora, e se você não pensar por si mesmo, ninguém vai pensar por você, porque as pessoas só fazem o que é interessante pra elas, tá? Pra elas mesmas, porque elas têm interesses próprios, e você sempre vai ser o interesse secundário, né? Então, lembra sempre disso, né? Então, enfim, é isso aí. Então, a conta número 9 aqui, 4.000% de margem, tá acima dos 2.000, tá? Eu vou tentar sempre manter acima dos 2.000% de margem. Quando chegar a 2.000%, eu vou tentar não abrir mais ordens. Por isso que eu vou diminuir esse lote proporcional, ou aumentar, nem sei. Aumentar, no caso, o lote proporcional e diminuindo o valor das ordens, né? Tipo, por exemplo, 0,10, 0,9, para eu poder fazer bastante ordens, ter bastante margem e ficar bem seguro aqui. E essa aqui é a nossa conta número 10, que também tá negativa. É a pior conta que a gente tá tendo, tá com 2.300% de margem, com 6 ordens negativas, 5 ordens negativas. Na minha opinião, tá muito alavancado isso daqui, tá? Eu vou arrumar isso daqui. E por enquanto, galera, o sistema de gerenciamento que eu tô fazendo nessas 10 contas, ele é igual. Então, por exemplo, eu tô com 10 mil dólares aqui treinando, né? Em todas as contas, que vai dar 100 mil. Mas se eu tivesse, por exemplo, 100 mil mesmo, e quisesse trabalhar de uma maneira mais segura, eu ia fazer um outro gerenciamento. Por exemplo, talvez em uma das contas eu seria mais agressivo, e talvez na outra conta eu seria mais conservador para tentar salvar. Para tentar fazer um equilíbrio melhor do que simplesmente pulverizar. Porque isso daqui eu tô pulverizando, mas eu não tô realmente tendo um risco-retorno tão seguro, matematicamente falando, né? Então,
Isso aqui é bem pessoal também. E depende de várias coisas, incluindo o risco, tolerância ao risco, várias coisas que eu falei também, né? Porém, é mais ou menos isso que eu tô falando, né? E é isso aqui, né? O que eu tô tentando fazer é tentar sempre maximizar o lucro e diminuir o prejuízo, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Inclusive, aqui, ó, aqui tá uma FX Book, tá? De todas as contas. Sendo que começou agora, então não tenho muitas informações ainda. Mas todos os trades que estão sendo fechados, seja eles negativos ou positivos, eles vão ser mostrados aqui, tá? Pra você ir aprendendo. E vai ser assim que a gente vai funcionar, tá? E... galera, tudo que eu ensino aqui pra vocês é pro seu próprio bem, beleza? E não que eu seja o dono da verdade, nada, mas eu sempre vou tentar trazer uma perspectiva diferente pra vocês. E eu gostaria de também aprender a perspectiva com vocês, porque eu acredito que quem aprende de verdade na vida é quem está aberto a aprender, né? Não adianta eu me fechar aqui e falar, agora eu sou o dono da verdade, já era. Porque, na verdade, eu não sou o dono da verdade, né? Na verdade, você tem uma perspectiva que pode agregar na minha perspectiva e eu entendo as coisas de uma maneira diferente. E a gente tá aqui pra crescer, né? Ninguém nunca vai saber tudo e quem acha que sabe demais, na verdade, não sabe de porra nenhuma. Essa é a verdade, né? Na verdade, quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe de porra nenhuma nessa vida, né? Então... quanto mais humildade a gente tiver, melhor. E mesmo eu aqui me posicionando como autoridade aqui no Forex, ensinando vocês, eu também sou um eterno aluno como vocês, né? Eu posso estar um pouquinho, às vezes, mais à frente e tal, por causa dos conhecimentos que eu adquiri aí na minha jornada, mas isso daí não me faz melhor que ninguém. E eu sou igual a vocês, né? Então, como eu falei, eu vou estar sempre me posicionando aqui com humildade, porque eu sei que não existe verdade absoluta nesse mercado. A verdade, ela é bem abstrata, né? Então, é isso, galera. Aqui são as 10 contas, tá? Eu vou colocar uma FX Book pra vocês. Essa conta aqui tá negativa por causa dos erros que eu cometi com alavancagem nessa conta, então... porque eu abri... ai, meu Deus, eu falei errado. Eu abri essa conta aqui com um lote proporcional errado. E aí eu tive que fechar um trade pra salvar essa conta, tá? Mas é a mesma coisa aqui. Tal. A conta número 9 também. Tá? O crescimento aqui devagar, exponencial. E qualquer 2, 3, 4% que a gente fizer por mês já é um valor muito bom, né? As pessoas acham que é pouca coisa. Mas na verdade não é pouca coisa. Né? Se levar em consideração um capital que representa uma boa parte do seu patrimônio, ou uma parte considerável do seu patrimônio, 4% é muito mais ridículo de alto, tá? Então, 4% seria abaixo se fosse uma conta de alavancagem, por exemplo, né? Mas a gente não tá alavancando. Depois a gente pode falar sobre alavancagem também e como que a gente vai usar o próprio dinheiro do mercado para tentar alavancar. Então, seria interessante, por exemplo, fazer uma aula sobre isso também, pra gente tentar potencializar ainda mais a nossa carteira aí e a nossa renda, alavancando o dinheiro do próprio mercado para tentar abrir margem para fazer mais lucro, beleza? Mas por enquanto é isso, galera. Então, essa aqui foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva, tá? Esse canal ele vai voltar mais para isso. Eu voltei com esse canal full time agora. A gente vai estar postando vídeo, talvez não todo dia, mas semanalmente, até se eu puder todo dia, eu vou fazer todo dia. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você queira entender, aprender, fala aqui, eu vou te responder, beleza? Sem problema nenhum. E eu tô aqui para ajudar vocês, né? Então, agora a gente vai começar aqui mais nessa jornada do Forex, enquanto eu vou ensinando para vocês, e futuramente a gente vai introduzindo outros mercados e outras estruturas para a gente conseguir investir melhor e aprender e nos educarmos financeiramente falando, beleza? Então é isso, galera, obrigado, tamo junto mesmo, valeu por assistir. Se você assistiu até o final, agradeço demais do coração, tamo junto, fica bem, abraço, valeu.